Boa tarde, pessoal. Essa é a próxima parte sobre isomeria, abordando agora a isomeria ótica, que está dentro de isomeria espacial ou estereoisomeria, tá? Isomeria ótica, gente, é um conceito um pouquinho mais interessante, né? Que são substâncias capazes de desviar o plano da luz polarizada. Aí você vai falar, o que é essa luz polarizada? Vamos supor que você esteja vendo um feixe de luz, assim, esse feixe de luz esteja saindo da tela do seu celular ou do seu computador. E o feixe de luz sai em várias posições, em várias posições, tá? A onda caminha em vários sentidos, tá? Tanto no sentido vertical, no sentido horizontal, na direção vertical, na direção horizontal, ou na diagonal crescente, diagonal decrescente, tá? Essa é a luz. Se você polariza a luz, ou seja, se você passa ela por um polarímetro, passando ela por um polarímetro, você filtra, tá? Todas essas direções da luz e fica com uma direção só. Por isso que é chamado de luz polarizada. Então, isômeros óticos têm a capacidade de desviar essa luz polarizada. Como, por exemplo, aqui nessa figura embaixo aqui que eu vou mostrar para vocês. Repare aqui que você tem a luz de uma lâmpada, certo? Ela emite luz em várias direções, como eu mostrei aqui em cima para vocês. Passa por esse polarizador, ou polarímetro, tá? Que é um filtro que vai absorver todas as outras direções, exceto na direção vertical. Essa aqui é o recipiente onde está a sua substância, onde está seu isômero óptico ativo, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, mas a substância de interesse. E se você for ver, depois que essa luz que está na vertical passa pela substância, você vai ver que a luz vai sofrer um desvio, em que antes ela estava na posição vertical e ela sofre um desvio, né, para o lado de cá. Ela sofre um leve desvio no sentido anti-horário. Pode sofrer também no desvio horário. Então a gente vai ver aqui, né, esse desvio, ok? Isso que é desviar o plano da luz polarizada. Tudo bem? O sentido do desvio pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Se o sentido do desvio, né, formando um ângulo aqui ó, em relação ao padrão, o padrão é o vertical, houve um desvio no sentido horário, você vai chamar de sentido, né, de destrógeno, ou simplesmente a letrinha minúscula D. Tá? E se o desvio for no sentido anti-horário, ou seja, se for desvio para a esquerda, você vai ter o desvio no sentido levógeno, tudo bem? Então você vai ter o isômero destrógeno e você vai ter o isômero levógeno, ok? Quando que esse tipo de isomeria ótica, né, esse tipo de isomeria que é chamada de isomeria ótica ocorre, né? A molécula precisa ter, para ocorrer isomeria ótica, a molécula precisa ter pelo menos um carbono quiral. Só para refrescar a mente de vocês, porque a gente já abordou isso aqui, né, em outras aulas de química orgânica, um carbono quiral é um carbono sp3, ou seja, é um carbono que faz 4 ligações simples, né? E essa é a primeira condição. A segunda condição é que todos os ligantes desse carbono, né, sp3, sejam diferentes entre si. Então alfa não pode ser igual a beta, que não pode ser igual a gama, que não pode ser igual a teta, que é isso que está falando aqui. Tudo bem? Se você tiver essa situação aqui, você fala que a molécula é assimétrica. Vamos olhar esse exemplo aqui embaixo. Você tem um carbono aqui, nessa posição, nessa e nessa. Certo? Vamos olhar primeiro a primeira condição para ser um carbono quiral. Ele é sp3, esse é sp3, esse é sp3, esse é sp3, esse não é sp3, então já não pode ser esse, e esse é sp3. Tá? Segunda condição, os ligantes têm que ser todos diferentes. Repara que esse carbono aqui, ó, ele faz todo o carbono sempre faz 4 ligações, mas aqui você só está mostrando uma ligação com todo esse negócio aqui, certo? Cadê as outras ligações? São com os hidrogênios, certo? Então repara, você tem 3 ligações com hidrogênio. É como se o alfa fosse hidrogênio, o beta fosse hidrogênio e o gama fosse hidrogênio. Então como o alfa é igual a beta que é igual a gama, já não dá para ser esse carbono aqui. Ok? Agora, olha esse carbono aqui. Você tem 3 ligações sendo expostas, né, e a quarta ligação é com o hidrogênio. Aí você me fala o seguinte, pensa o seguinte, Cl não é igual a isso aqui, certo? Que é diferente disso, que é diferente desse, que é diferente disso aqui. Então, esse carbono é quiral. Aqui que a gente faz, quando a gente encontra o carbono quiral, a gente marca com um asterisco do lado do carbono. Esse carbono é quiral. Tudo bem?
Agora vamos ver outro. Eu vou desenhar de outra cor aqui para não confundir vocês. Tá? Esse carbono aqui, ó. Tudo bem? Repara que esse carbono aqui também não pode ser carbono quiral porque ele faz 3 ligações com hidrogênio. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, esse aqui também não. Mas vamos olhar esse aqui, ó. Você tem uma ligação com outro hidrogênio. Aí você vai pensar o seguinte. Bom, isso aqui é diferente disso. Né, desse ligante. E qual que é a outra ligação do carbono? Não é tudo isso aqui, ó. Certo? E a outra ligação com o carbono não é tudo isso aqui? Então isso é diferente do H, que é do CH3, que é diferente do H, que é diferente disso aqui. Então esse carbono aqui também é quiral. Então você pode ter certeza que ele vai ter isômeros óticos. Tudo bem? Eu quero que vocês olhem agora esse exemplo. Vamos supor que eu tenho um espelho. Aqui eu tenho uma molécula, certo? Qualquer, orgânica. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então esse carbono aqui é quiral. Tá? Então a gente sabe que ele vai ter um isômero ótico. Ok? Se eu colocar essa molécula num espelho, como é que ela vai ficar? Se esse é o objeto, vamos desenhar a imagem dela. Vamos supor que esse aqui seja, né, a imagem. Vamos colocar aqui, esse C. Aí você vai ter C, O, O, H, certo? Você vai ter esse OH saindo, né? Essa representação aqui, né? Esse traço mais grosso significa que está saindo do plano do quadro. Então esse é o OH. Você vai ter aqui um Hzinho entrando para dentro do plano do quadro, né? E você vai ter também o CH3 aqui. Reparem, esse é o objeto, essa é a imagem. Se você for tentar sobrepor um ao outro, eles não são iguais, eles não se sobrepõem. É como se fosse a palma da nossa mão. Coloca a sua palma da mão como se tivesse um espelho na frente do outro, certo? Uma imagem da outra, uma palma a imagem da outra. Mas você não consegue sobrepor as duas. Tenta colocar as duas face, né? Face todas para o mesmo lado. Os seus dedões, né? E os seus dedos vão estar invertidos. Então a sua mão esquerda não é igual à sua mão direita, mas uma imagem da outra, certo? Então a gente fala que as nossas mãos são assimétricas. Da mesma forma, né, como essas duas substâncias são assimétricas. E agora, se uma das imagens é a que desvia no sentido anti-horário, ou no sentido anti-horário, a outra vai ter que ser no sentido horário. Se uma é a destrógera, a outra vai ter que ser necessariamente a levógera. Tá? E não importa, essa aqui poderia ser a levógera, só que essa aqui teria que ser a destrógera. Ok? É simples, basicamente você pode escolher qual que é a destrógera e qual que é a levógera. Mas lembra, se uma é destrógera, a outra tem que ser levógera. Tá? Então, quando a imagem não se sobrepõe ao objeto, a gente fala que são moléculas assimétricas. Tá? Se uma é destrógera, a outra será levógera. E o par DL é chamado de enantiômero, ok? Então, quando a imagem não se sobrepõe, certo? São assimétricas e são chamadas de enantiômeros, que é o par DL. Então, essa substância e essas aqui são chamados de enantiômeros. Tudo bem? Agora tem uma coisa importante que a gente tem que encontrar, que são a quantidade de isômeros opticamente ativos e isômeros opticamente inativos. Isômeros opticamente ativos são aqueles que desviam, né, o plano da luz, tanto no sentido anti-horário ou no sentido horário. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Para você encontrar a quantidade de isômeros opticamente ativos ou inativos, o que você tem que fazer? É só olhar. Né? Você só tem um carbono quiral, então ou você tem a posição D, então ou você tem a posição L. Então você tem apenas dois isômeros opticamente ativos, que é o D ou o L. E os isômeros opticamente inativos? Aqueles que não desviam, né, a luz polarizada. Você só tem um. Por quê? Se eu misturar, tá? Se eu misturar 50% do D com 50% do L, tá? Se isso aqui for uma mistura, tá? De 50% de D e 50% do L equimolar, ou seja, mesma quantidade de mols, tá? Pensa comigo. Se você tem 50% do D que desvia no sentido horário e 50% do D que desvia do mesmo ângulo, mas no sentido anti-horário, no final das contas o desvio vai ser nulo. Porque pensa, a luz vai passar, imagina, né? A luz está passando, passa por um D, né? Por uma molécula destrógera.
ela desvia no sentido horário. Né? Passa por um L, desvia no sentido horário a mesma intensidade, então volta a zerar. Entendeu? Então uma compensa a outra. Tá? Quando você tem esse caso de 50% de D, 50% de L, você tem uma mistura, e uma mistura que tem um nome especial, que é chamado de mistura racêmica. Tá? E as misturas racêmicas são oticamente inativas, que a gente vai chamar de IOI. Então, nesse caso de cima, você tem dois isômeros ativos, oticamente ativos, que é o D e o L, separadamente, e você tem os isômeros oticamente inativos, tá? Que é uma mistura de 50% de D e 50% de L, chamado de mistura racêmica. Ok? Mas aqui é bem simples, né? Só tem um carbono quiral. Vamos olhar o caso agora para dois carbonos quirais, como este próximo exemplo. Tá? Tem uma molécula qualquer aqui, só dando um exemplo, né? Vale lembrar, tudo bem? Quem que é o carbono 1 aqui? Essa aqui é a função aldeído, né? Então esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Certo? Carbono 1, 2, 3 e 4. 4 é carbono quiral? Não, né? Porque você tem ligandes iguais. 1 é carbono quiral? Não, porque o aldeído é isso aqui, né? É um carbono sp2, C dupla OH. Então não pode ser carbono, carbono quiral porque é um carbono sp2. Aí você tem o carbono 2. Isso é diferente de tudo isso aqui, que é diferente desse e que é diferente desse. Então ele é carbono quiral. Aí você marca aqui com asterisco. E esse carbono aqui também é quiral. Esse ligante é diferente desse grupo ligante, que é diferente desse grupo ligante, que é diferente desse. Então esse aqui também é carbono quiral. Então você tem agora dois carbonos quirais. Né? E poderiam ser mais, mas eu vou trabalhar com dois para vocês entenderem a ideia. Então eu vou desenhar essa estrutura aqui na vertical, né? Objeto, eu vou colocar imagem. Depois eu vou fazer uma mudança aqui. Presta atenção. Então vou começar aqui, ó. CHO, né? Primeiro carbono. Aí você tem o C, Cl, H. Tô aqui. C, ClH. O próximo carbono tem um OH ligado. Tem outro H ligado. E você tem na ponta um CH3. Beleza? Se esse é o objeto, vamos desenhar a imagem. Você vai ter CHO, carbono, o Cl para cá, o H para o outro lado. O C para cá, o OH para o lado de cá. E o C, H3. Essa é a imagem. Tudo bem? Agora, se eu chamar esse carbono, que eu sei que ele é quiral, tanto esse quanto esse carbono são quirais. Se eu chamar esse carbono de D e esse de D, esse aqui vai ser quem? Vai ser o L e o L. Beleza? Agora, olha o que eu vou fazer. Se eu pegar e desenhar aqui outra versão disso aqui, eu vou colocar o CHO, tá? Outra estrutura. Vou manter o Cl aqui e o H. Só que agora, repara, eu vou girar. Lembra que eu posso girar porque isso aqui tem rotação? Eu vou girar esse OH e vou colocar do lado de cá. Vai ficar C, OH, e aqui vai ficar um H. E aqui vai ficar o CH3. Certo? Vamos desenhar a imagem. Vai ficar o CHO, carbono, Cl, outro hidrogênio, outro carbono, agora é o H que está mais próximo aqui, o OH do outro lado e o C, H3. Beleza? Vamos lá. Ó, CCl com Cl do lado direito, CCl com o lado direito a gente chamou de destrógeno, certo? Só que se esse é o destrógeno, esse aqui tem que ser o quê? O levógeno. Só que olha, o destrógeno era essa posição aqui do carbono com OH. Agora está ao contrário, então esse aqui vai ter que ser quem? O levógeno. Então, se esse é o levógeno, esse tem que ser quem? O destrógeno. Tudo bem? Então não são estruturas iguais. Eu vou chamar essa aqui de estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, estrutura 4. Beleza? Agora, esse
a estrutura 1 é a imagem da estrutura 2, né? O 1 é objeto e o outro é imagem? Sim, né? Então, 1 e 2, um é a imagem do outro. 3 é objeto e 4 é imagem? Sim, também. Então, 3 e 4, um é a imagem do outro. Tanto 1 e 2 é a imagem do outro, e 3 e 4 é a imagem do outro. Então, quando você tem aqui, ó, quando a imagem não se sobrepõe ao objeto, porque tipo, um é a imagem do outro, você chama de enantiômeros. Certo? Só que, olha só, 1 e 3. 1 e 3 é a imagem do outro. Se eu colocar um espelho entre 1 e entre o 3, um vai ser a imagem do outro? Não vai, né? 1 e 3. 1 e 4, também não. 2 e 3. E 2 e 4, também não. Eles não são enantiômeros, porque um não é a imagem do outro. E se você quiser pausar para observar isso e refazer no caderno, como se fosse um espelho, dá uma olhada para você ver. Eles não são enantiômeros, eles são chamados de diastereoisômeros. Tá? Diastereoisômeros. Tudo bem? E qual que é a definição de diastereoisômeros? São isômeros espaciais que não são enantiômeros, ou seja, eles não são a imagem do outro. Tudo bem? Isso é chamado de diastereoisômero. Certo? Quando você mantém um carbono quiral, né, uma conformação de um carbono quiral, mas inverte a outra, como é esse caso aqui, você vai ter diastereoisômero. Beleza? Próxima aula a gente continua.